O poder da cura energética. Como aproveitar o ilimitado potencial interior para vencer distúrbios físicos e espirituais. De Caroline Myss. Introdução. O que é a medicina energética? A minha intenção ao escrever este livro é oferecer aos leitores uma nova perspectiva sobre a saúde, especificamente porque motivo não nos curamos e como poderemos fazê-lo. Poderá parecer que estou a abordar a questão da cura de forma indireta, já que dou tanta atenção aos motivos pelos quais não nos curamos, mas acredito que muitos de nós têm quase tanto medo de se curar como da doença. Ao compreender o modo como o medo e outras emoções negativas afetam nocivamente a cura, poderá conseguir determinar mais facilmente de que modo está a interferir, consciente ou inconscientemente, com o seu próprio processo de cura. Para mim, tornou-se evidente que partir do princípio que todos querem curar-se é tanto um equívoco como potencialmente perigoso. A doença pode, por exemplo, tornar-se uma forma poderosa de receber atenção que de outro modo não receberia. Enquanto fator de influência, a doença poderá quase parecer atrativa. A doença também pode transmitir a mensagem que tem de mudar a sua vida drasticamente. Uma vez que a mudança está entre os aspectos mais assustadores da vida, poderá temer mais intensamente a mudança do que a doença e entrar num padrão de adiar as mudanças que tem de fazer. Um dos principais equívocos da cultura holística atual é a crença de que todas as doenças resultam da negatividade pessoal, quer de experiências passadas trágicas, quer de atitudes negativas que contaminam a nossa mente e corpo, ou de mau karma de vidas passadas. Contudo, a negatividade não é a única origem da doença. Esta também pode surgir como resposta a uma prece. Poderá guiar-nos fisicamente para um caminho de revelações e aprendizagem que não teríamos percorrido de outro modo. Poderá ser um catalisador para expandir a consciência pessoal, bem como para compreender o sentido mais vasto da vida. Por mais aterradora que a doença seja, também é um convite para entrar na natureza do mistério. As nossas vidas são feitas de uma série de mistérios que devemos explorar, mas que deverão permanecer insolúveis. Devemos viver com as perguntas que temos sobre as nossas vidas, usando-as até como companheiras e permitir que estas nos guiem para os recantos mais profundos da nossa natureza, onde descobrimos o sagrado. Espero que este livro o ajude a encontrar novas formas de enquadrar o significado da doença e outros desafios de vida e que o ajude a entrar mais profundamente nos seus mistérios e a avançar no seu caminho pessoal para a mestria espiritual. Embora a doença possa ajudá-lo a encontrar a sua sacralidade, a sua união com Deus, a humanidade e todos os seres vivos, não tem de ficar doente para começar a compreender o seu espírito e curar a sua vida. Constato que as pessoas começam a ver-se e a compreender-se como sagradas quando aprendem aquilo a que chamo medicina energética. De acordo com a medicina energética, o espírito humano é uma manifestação de energia. Todos nós temos 7 centros energéticos no nosso corpo, que no sistema hindu se chamam-se chakras. Cada chakra corresponde aproximadamente a um local no corpo físico. Gosto de pensar nos chakras como discos de computador energéticos ou bancos de dados
que recolhe informação de todos os tipos. No meu trabalho descobri que estes 7 centros energéticos correspondem a várias questões e desafios de vida, com que os 7 sacramentos do cristianismo e as 10 cifrotes da árvore da vida da tradição cabalística judaica também nos podem ajudar. O nosso espírito amadurece e aumenta o entendimento que tem de si mesmo, através das 7 fases de descobrimento espiritual. Enquanto progredimos por estas fases, obtemos tipos diferentes de poder pessoal. Os chakras e os seus homólogos nos sacramentos e na árvore da vida marcam um caminho interior de evolução espiritual. Formam os degraus de um caminho pessoal em expansão que leva ao despertar de uma consciência superior. Aprender a linguagem dos chakras e alimentar estas qualidades espirituais pode simultaneamente reforçar o nosso corpo físico e ajudar a curar a nossa doença ou a conservar a nossa saúde. Um homem chamado Ben, que foi a um dos meus workshops, quando estava a lidar com um cancro da próstata, teve uma resposta instantânea quando eu expliquei as correspondências entre os chakras, os sacramentos e a árvore da vida. Para ele, formaram uma nova linguagem de cura. Ben continua a usar continuamente na sua cura as imagens do workshop, que também ensino neste livro. Sempre que ele ia fazer os tratamentos ao médico, dizia uma oração ou mantras antes, em que invocava o poder dos chakras, dos sacramentos e da árvore da vida para ativar o seu corpo. Em 6 meses, o seu cancro entrou em remissão. Enquanto intuitiva médica, descreva às pessoas a natureza das suas doenças físicas, bem como as disfunções energéticas presentes no seu corpo. Leia o campo energético que permeia e rodeia o corpo, captando informação sobre experiências de infância dramáticas, padrões de comportamento, até crenças supersticiosas, pois tudo isto influencia a saúde física da pessoa. Com base na informação que capto intuitivamente no campo energético, incluindo os chakras, posso fazer recomendações para tratarem a sua condição, quer a nível físico, quer espiritual. O uso da medicina energética tem como intenção curar o corpo e também o espírito. Ao aprender a linguagem dos chakras, reconhecerá os fatores de stress emocional, psicológico e físico que afetam a sua saúde e que correspondem aos seus sintomas físicos. A sua saúde também é afetada pela autoestima e pelo historial de relacionamentos, pela sua resposta a experiências ou memórias profundas ou traumáticas e pela sua gestão de energia em situações de cotidiano. Na verdade, a energia energética é uma área de conhecimento bastante antiga. Os seus princípios e técnicas eram certamente conhecidos entre os antigos curandeiros hindus, chineses e xamânicos. O que eu acredito ser novo é a minha correlação das ideias espirituais orientais sobre os chakras com as verdades espirituais e a ética ocidentais para criar uma nova linguagem de energia. A palavra energia assumiu inúmeros significados recentemente, mas uso-a para me referir tanto à energia física como espiritual. A metafísica oriental, a teosofia ocidental descreveram uma série de capas ou camadas que envolvem e interagem com o corpo físico. Quando os místicos nos dizem que somos muito mais vastos do que pensamos, estão a referir-se em parte a este campo energético. Todos têm um campo energético que contém informação valiosa sobre as suas necessidades e condições física, psicológica e espiritual.
Intuitivamente consigo ler este campo e ver uma verdadeira ligação entre, por exemplo, uma perda de energia no pâncreas e a formação de diabetes ou hipoglicemia. Também posso relacionar esse desenvolvimento a questões específicas na vida de uma pessoa. Por exemplo, o stress proveniente de ter demasiadas responsabilidades ou o medo de as ter. E ao aprender a linguagem dos chakras, acredito que também poderá tornar-se mais apto a ver ligações energéticas, físicas e espirituais e a usar esta percepção para travar ou curar a doença, realizando algumas mudanças de vida. Também pode aprender a usar a visão simbólica para interpretar intuitivamente o poder dos símbolos na sua vida, para revelar onde investir a sua energia pessoal, para descobrir o significado maior dos seus desafios de vida, para além dos acontecimentos literais, e descobrir de que modo todos esses aspectos se relacionam com a sua saúde. Este livro oferece um curso breve sobre a linguagem dos chakras, mais breve do que no meu livro anterior, Anatomia do Espírito, para dispor de uma referência fácil para a linguagem energética ao começar a sua própria jornada de cura. Se leu Anatomia do Espírito ou The Creation of Health, pode usar a revisão dos chakras como uma recapitulação. Os chakras estão verticalmente alinhados desde a base da coluna até à coroa da cabeça, sugerindo que ascendemos em direção ao divino. Ao dominarmos gradualmente a atração sedutora do mundo material. Em cada fase obtemos uma compreensão mais refinada sobre o poder pessoal e espiritual, já que cada chakra representa uma lição da vida espiritual ou desafio comum a todos os seres humanos. Embora o sistema de chakras tenha sido desenvolvido no Oriente e tenha servido como base para certos ensinamentos hindus, budistas e taoístas, os tipos de energia que descrevem são congruentes com a energia definida pelas Sefirot da Cabala e pretende-se que sejam geridos através dos sacramentos cristãos. Farei uma revisão da linguagem dos chakras no início do livro e de forma mais aprofundada no fim. Incluo formas para usar a sua energia para a cura e técnicas para desenvolver a visão simbólica, apresentando ainda um contexto simbólico mais abrangente para a cura. Embora não tenha escrito sobre este conceito antes, uso nos meus workshops há algum tempo. Simplificando, vejo a história do nosso desenvolvimento espiritual como uma sucessão de culturas de poder ou energia que correspondem aproximadamente a várias eras astrológicas. Uma era astrológica tem uma duração de cerca de 2000 anos, durante os quais a consciência humana se desenvolve de formas novas. Durante cada uma destas eras, um certo tipo de energia era dominante, o que afetou a vida, a saúde e as perspectivas espirituais das pessoas. Cada era contribuiu para as percepções distintas do conhecimento humano sobre a natureza da realidade e o poder do espírito humano, percepções essas que ainda afetam a nossa saúde e alma hoje em dia. Para ajudar a compreender o tipo de poder ou energia mais característico destas eras, recorro ao simbolismo da astrologia. A Era de Carneiro ocorreu desde cerca do ano 2000 a.C. até ao nascimento de Cristo, que introduziu a Era de Peixes. Foi como qualquer pessoa familiarizada com o musical Hair. Já saberá, estamos agora a entrar na Era de Aquário. Carneiro, um signo de fogo, representa o fogo da ignição, da criação inicial, do início do próprio zodíaco e, na minha perspectiva, uma aceleração de muitas culturas e civilizações.
Uma unidade da cultura, do pensamento e da lei tribal teve início na Era de Carneiro, sobrepondo-se ao tribalismo mais primitivo da era anterior de Touro. Carneiro foi uma era do domínio do ambiente físico, das leis desde Hammurabi e a Moisés, de lançar as bases sociais e culturais em que assentamos o desenvolvimento emocional, psicológico e espiritual para a próxima era. A Era de Peixe foi uma altura de dualismo, quando a consciência humana se dividiu poderosamente em polaridades, tais como a cultura ocidental e oriental, a Igreja e o Estado, o corpo e o espírito, numa separação personificada pelo manicaísmo, a ciência e o magnetismo, e até as polaridades políticas da esquerda e da direita. Ao mesmo tempo, afastámos-nos da mente tribal, desenvolvendo uma noção clara de eu. O Renascimento celebrava o indivíduo, os artistas e os compositores começaram a cantar as suas obras e as pessoas começaram a manter diários. O conceito de lei evoluiu dos códigos tribais até aos direitos do indivíduo, materializados na Magna Carta, na Constituição dos Estados Unidos da América e em leis mais recentes com vista a aligeirar restrições sociais e religiosas. Ao encontrarmos na Era de Aquário, no fim do século XX, estamos a mudar de eras astrológicas representadas por peixes e animais para um cujo símbolo é um ser humano, o portador de água. Se a divisão era o tema de Peixes, a plenitude é o tema de Aquário, em que tentamos descobrir a união espiritual. As religiões do mundo começaram a tentar acomodar-se umas às outras de uma forma sem precedentes e parece que desenvolvemos um mercado global, tecnologia global e uma consciência global de justiça social e da necessidade de conservação ambiental, apesar das violações óbvias de ambas. O cântico entoado pela primeira vez em 1968 da Convenção Democrática em Chicago, The Whole World is Watching. O mundo inteiro está a ver. Tornou-se tão profético como a descrição de Marshall McLuhan da cultura mundial emergente como uma aldeia global. Este novo tipo de unidade tribal mundial substituirá o tribalismo muito mais limitado da Era de Carneiro. A cada era astrológica, a consciência espiritual amadureceu para incluir uma maior consciência de nós próprios, do espiritual inerente a outra vida e do poder maior que nos rodeia. Temos de examinar o papel que cada uma destas eras desempenhou para podermos compreender de que modo absorvemos as suas atitudes e crenças, como e onde estas comprometem os nossos esforços para nos curarmos individual, física e espiritualmente. À medida que as eras astrológicas avançaram, englobaram uma sucessão de mentalidades diferentes e distintos tipos de poder físico e espiritual. Denominei estas atitudes e poderes como tribal, individual e simbólico. Compreender as características do poder inerente a cada era astrológica traduz-se na capacidade de reconhecer que temos múltiplas capacidades de percepção. A visão tribal é a percepção sensorial fina. A visão individual estende-se à interpretação emocional e psicológica, que acrescenta relatividade à percepção. E a visão simbólica alcança o reino impessoal da visão arquetípica. O poder tribal, característico da Era de Carneiro, é essencialmente uma consciência de grupo,
que se identifica mais fortemente com a pertença a uma família, grupo étnico, religião e nação. Os pontos fortes do poder tribal, segurança, ordem, lealdade, sensação de identidade, podem facilmente tornar-se os seus pontos fracos. Rigidez, conformidade, patriarcalismo, xenofobia. A consciência tribal foca-se nas coisas externas, excluindo muitas necessidades internas individuais e espirituais, e é, por conseguinte, essencialmente um sistema de percepção sensorial fina. Com contraste, o poder individual está relacionado com a nossa identidade emocional e psicológica, personificado pela Era de Peixes, durante a qual a ciência e as artes floresceram e o valor do gênio individual emergiu. A fragilidade do poder individual é um foco excessivo no eu, narcisismo e a tendência a polarizar bom e mau, masculino e feminino, Oriente e Ocidente, conhecimento e intuição, cérebro esquerdo e cérebro direito. Por fim, o poder simbólico é aquele que nos permite ver as coisas em termos impessoais, observar tanto a história como as nossas próprias vidas com a visão abrangente e unificadora característica da Era de Aquário, que nos impele a descobrir o poder interior da consciência. A energia desta era astrológica emergente impele-nos a criar uma cultura em que o espírito e a energia têm uma prioridade mais elevada do que a matéria e o corpo, e a compreender que a energia na nossa mente, corpo e espírito é a mesma de Deus ou da divindade superior. Contudo, enquanto entramos na era de Aquário, permanecemos ligados à energia evolutiva contida em cada era anterior. A capacidade de pensar no poder e na energia destas três formas ajuda-nos a adquirir uma percepção totalmente nova sobre as nossas escolhas de vida, como estas afetam o nosso espírito e a nossa saúde, e como nos podemos ajudar a nós próprios a recuperá-los. No panorama mais alargado e nos conflitos da história humana, podemos ver um reflexo do nosso próprio desenvolvimento espiritual e da nossa própria necessidade de nos adaptarmos à mudança. As dificuldades e a doença são uma parte necessária da nossa evolução espiritual. Do mesmo modo que olhamos retrospectivamente para a história mundial e criamos significado a partir de acontecimentos aparentemente não relacionados, também podemos criar significado de perturbações e desafios nas nossas vidas cotidianas. A minha intenção e a minha esperança é que a fusão de toda esta informação ofereça aos leitores um meio através do qual possam entrar na doença sem medo e enfrentar a mudança com coragem. Espero que este livro lhe proporcione novos métodos benéficos de se ver a si mesmo, ao seu desafio de saúde e ao seu potencial de cura. Desejo particularmente que se reveja no contexto da cultura atual para que possa desenvolver um modo de se ver simbolicamente. Acredito que ao fazê-lo pode acender o fogo da cura que está à espera nas profundezas do espírito humano, que o guiará para os passos de cura certos. O fogo de cura que nos impele como indivíduos também opera por toda a parte no planeta. Os seres humanos estão a ser compelidos por uma força muito maior do que eles a curarem-se a si próprios, as suas culturas, o ambiente, em suma, a tornar-se uma espécie consciente.
É este o motivo pelo qual tantos de nós desejam ser saudáveis e conscientes, e somos atormentados pela nossa incapacidade de alcançar plenamente esse objetivo. Talvez ao compreendermos a dinâmica desta nova cultura de que agora fazemos parte, tenhamos uma maior capacidade de nos tornarmos seres humanos saudáveis e começarmos assim a cumprir o nosso destino. Ao ensinar a linguagem simbólica dos chakras, sacramentos, árvore da vida e contexto cultural da cura pessoal às pessoas que tentavam curar-se, vi que isto reforçava uma crença na orientação divina. Desenvolver uma fluência nestes símbolos metafísicos parece ajudá-las a entrar em contacto com a energia de cura inerente ao seu próprio espírito. Conheci Ellie há 4 anos num workshop na Europa, numa altura em que estava profundamente embrenhada nas semelhanças entre os sacramentos, a árvore da vida e o sistema de chakras. Não fazia ideia de que Ellie seria a primeira pessoa com quem partilharia esta informação. Numa conversa privada, ela contou-me que tinha uma história de experiências repetidas com o cancro que começaram 8 anos antes. O seu primeiro tumor aparecera na perna esquerda, era um pequeno tumor maligno, mas depois da cirurgia para o retirar foi-lhe dito que o tumor estava contido e que tudo parecia bem. Cerca de 4 anos depois descobriu outro tumor a crescer-lhe no braço. Depois da cirurgia disseram-lhe que este, tal como o anterior, parecia contido, mas o seu médico aconselhou a manter-se vigilante em relação ao seu corpo. Quando nos encontramos, Ellie estava a lidar com o seu terceiro tumor, que aparecera novamente na perna, 3 anos depois do segundo. Ela sabia que também era maligno e que estava agora totalmente aterrorizada com a ideia de que, independentemente do que ela fizesse, não conseguiria quebrar o seu padrão de produzir tumores malignos repetidamente. Além disso, ela ficava obcecada com o medo de que cada dor que sentia no seu corpo, onde quer que fosse, pudesse ser uma indicação de que tinha outro tumor a crescer. Ela estava profundamente perplexa porque sabia que estava a fazer tudo certo para manter o seu corpo limpo. Se a alimentação, o exercício, a terapia, o yoga e os tratamentos holísticos de toda a espécie não funcionavam, o que mais poderia ela fazer? Existiria um Deus que a ouvia verdadeiramente e, nesse caso, onde estava esse Deus na sua vida? No meu trabalho tive várias ocasiões em que não soube o que dizer e esta foi uma delas. Por não ter mais nada para dizer, partilhei com Ellie que eu me colocara muitas vezes as mesmas perguntas e que a resposta nunca chegara do modo que eu antecipara. Disse-lhe que, enquanto trabalhava com clientes, usando o sistema de chakras como meu único ponto de referência, sentia frequentemente que o modelo, apesar de ancestral e sagrado, estava incompleto. Depois, um dia, enquanto ensinava num grupo de alunos, olhei para o modelo dos 7 círculos que tinha desenhado no quadro e, em vez de ver o sistema de chakras, dei por mim a pensar nos 7 sacramentos cristãos. Pouco depois tive uma intuição semelhante em relação à árvore da vida, tal como descrita na cabala judaica. Fiquei maravilhada com a união destas 3 tradições sagradas e com a constatação de que a voz do divino me estava a mostrar a passagem santa da energia sagrada através do corpo humano.